Amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Massal, a sua esposa Regina, né? E foi uma bênção. Hoje à tarde, quem pôde estar aqui, como eu falei, ouvimos novamente. Desta vez foram 2 palestras distintas que mexeram bastante com a gente. E agora eu vou chamar que vem à frente a Márcia Nishimura, que vai nos trazer algo que está ali no seu coração e que certamente vai abençoar todos nós. Amém, queridos? Márcia, deixa Deus te usar. Amém. Vamos ligar aí? Ok. Isso. Quem será essa japonesa que eu nunca vi, né? Ó, o meu background é assim. Meu pai, um imigrante japonês que veio com 5 anos de idade de navio para o Brasil. Minha mãe, uma meiga mulher, japonesa também, mas nascida no Brasil. Então, meu pai é da primeira geração, minha mãe da segunda, e eu sou da 3ª geração de japoneses aqui no Brasil. Eu acho assim, que Deus me ama muito, porque o meu avô, pai da minha mãe, já veio cristão, num lugar no Japão em que nem 0,5% é cristão. Então, eu sou muito abençoada por isso. Desde pititica, eu já, como se diz, eu ia na barriga da minha mãe para os cultos, para a igreja, eu cresci na igreja. E tudo isso foi uma preparação para este dia aqui com vocês. Por quê? Se não fosse os meus pais, se não fosse a oração da minha mãe, não estaria aqui, não estaria. E aí eu fico imaginando como seria a minha vida sem Jesus, né? Seria sem graça nenhuma, sem riso e também sem a graça de Deus. Então é o seguinte, eu me formei em biologia, mas na realidade eu nunca usei. Eu fui professora tal, um tempo, mas eu falei, mas Deus, por que será que eu fiz isso, né? Por que escolhi essa profissão? Aí eu fico pensando, e depois, agora com 66 anos, eu fico imaginando, Deus, revela para mim, né? Aí, de repente, ele me deu uma mensagem de botânica, de semente. Falei, gente, vamos colocar aí a primeira? Pode colocar. O pessoal ali da mídia. Isto. O que você quer dizer com semente? Olha, desde sempre eu me importei com semente. Meu pai era, como se diz, a pessoa que comprava amendoim, café, comprava sementes e exportava. Então, desde pequenininha, eu sabia que semente era a base da economia da minha casa, né? E também semente seria alimento. Aí eu falei assim, vou falar sobre a semente. Desculpe, mas vocês vão ter aula de biologia hoje. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Ó, a semente, afinal, para que ela serve? A semente, ela pode representar a própria planta mesmo. Aí você vê café, tudo. E Deus já tinha dito, né? Que Ele daria semente e que ela seria o quê? Árvores e cujos frutos seriam produzidos. Bom, semente também
pode significar outra coisa. Você sabe que isso que Deus me revelou foi interessante. Semente pode significar... Semente pode significar uma pessoa nascida de novo. Eu falei, Deus, o que tem a ver a semente com a gente? Aí, ele me deu esse versículo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Então, guarda bem. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus, o que é? Que tem o quê? A semente de Deus. Então, o DNA de Deus, né? E aí, ele falou assim, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são do mal, né? E aí, outro significado da semente pode ser a palavra de Deus, né? Não foi. Isso. Por quê? O próprio Jesus falou assim, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. Falou, vamos recordar? Eu sou, como boa professora, a semente pode ser da planta, a semente também pode ser uma pessoa nascida de novo, e agora ela é o quê? A palavra de Deus. Agora eu pesquisei, na Bíblia fala assim, a semente pode ser descendência, um povo, né? Porque ele falava assim, vós, sementes de Jacó, então a descendência de Jacó. E aí ele fala assim, pois engrandece a salvação do seu rei e usa a benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Então, pode significar um povo, uma descendência. Agora, prepare-se para recordar aquela aula básica de biologia. O que é isso? É um fruto. O que é a semente? É aquela coisinha no meio, né? Olha bem, está escrito, semente tem o embrião, marronzinho, o endosperma, que é a comidinha do embrião, e tem a casca, que é o tegumento. E aí, esse amarelinho é a parte do fruto. Sabe o que é isso? É o ovário da flor. Eu falo, mas o que a gente come, né? A gente come ovário de uma flor. Uau, estranho. E por que a gente come semente também? Não é? A gente tem várias sementes que a gente torre e come. Por causa do endosperma. Está vendo? Esse amarelinho de dentro. Esse é uma coisa extraordinária. Tudo que o embrião precisa para germinar está lá dentro da semente. Bom, mas de onde vem a semente mesmo? O que eu falei? A flor, eu cortei assim longitudinalmente, né? Aula básica de botânica. Olha bem, aquelas coisas amarelinhas são a parte masculina, que é o estame, que tem um filetinho e tem o quê? Antera. Na antera tem um esporo. O esporo é o gameto masculino. O que vai acontecer? Imaginem os esporos entrando no estigma. Estigma é a cabecinha do ovário. Aí o tubo polínico começa a crescer, crescer, crescer. O esporo vai encontrar o óvulo. O óvulo está lá dentro do ovário. Vocês estão percebendo? E aí? A concepção. Está vendo como que é facinho? A parte masculina desce, e onde está esse redondinho verdinho é o ovário, e lá é que vai haver a concepção e
feito o embrião. E Deus fez tão perfeito que o ovário é a proteção da semente. E aí a gente come essa semente. Para quê? Para dispersar a semente. Para ela cair na terra, dar uma nova planta. É assim que Deus inventou a comida, inventou a reprodução, a multiplicação. Estão entendendo? Ah, joia. Vocês são bons alunos. Ó, eu tenho um exemplo aqui de uma coisa que vocês comem todo dia. Feijão, milho. Vocês comem semente, vocês comem embrião, vocês comem endosperma, o tegumento, vai tudo para o estômago. Lá dentro tem um embriãozinho que você vê lá no feijão, a parte verdinha. Ela é onde tem um pedaço que vai ser raiz, tem um pedaço que vai ser a parte aérea da flor. E esse tudo amarelinho aqui do feijão é comidinha, é o nutriente do embrião, que a gente rouba e come para a gente ficar forte, né? E aí, o que acontece com a semente do milho? A semente do milho, ela também é envolta por uma coisa durinha, amarelinho, que é o envoltório. E o endosperma, a comidinha do embrião, está lá dentro, é o amarelinho mais claro. O embrião é aquele que está central. Então, olha, a gente tem uma coisa muito importante para aprender. Voltou. Voltei. Aí. Como que germina? Olha lá. O feijão já está saindo. O embrião já soltou uma perninha, né? Aí formou o quê? Raízes, formou a parte aérea, folhas. E, por enquanto não tem fruto, nem flores, mas essa é a germinação. O que tem que ter para germinar uma semente? Tem que ter um solo fértil, tem que ter água, tem que ter luz, né? Um clima adequado. Eu falo assim, pensa bem, tudo isso não é controlado pelo homem, é Deus. Por quê? O clima, quem faz chover, quem dá luz e quem dá o solo fértil é Deus. Então, o feijão, a semente não tem que fazer nada. Não é legal? Que você tem que ficar esperando por Deus para você germinar. Certo? Aí você reparou, onde foi a semente? Aonde foi a semente? Sumiu. Porque ela era redondinha aqui, marronzinha. Foi desaparecendo e formou uma planta nova. Onde foi a semente? Morreu. Ela deu todo o nutriente para o embrião crescer. Então, isso que eu queria falar com vocês. Bom, aqui tem de novo um outro exemplo do milho, né? É a mesma coisa. Olha lá um embrião, aquele que está dentro, ele tem uma parte de raiz, outra parte que é aérea, vai dando as primeiras folhas e depois vem a espiga de milho, né? E o que é? O que nós precisamos é, de novo, o dedinho foi errado. É isso aí. Quando a semente cai na terra boa, úmida, ela germina. Por que germina? Ela usa o alimento para manter o embrião vivo, possibilitando a germinação do embrião, que será uma nova planta. E a casca se rompe. Aí a gente fala, tem um brotinho novo, né? Vou replantar, né? Então é assim
que é nós que nascemos de novo. Deus falou assim, ó, olha, se você é semente, o que acontece? A gente tem o DNA de Deus. Nós temos, assim, o endosperma nos protegendo, que é o nosso alimento, que é a palavra de Deus. E Deus falou assim para mim, olha, a casca, a proteção é o Espírito Santo. Então, nós somos constituídos de poder brotar, se Deus der toda a condição favorável, né? E Ele quer dar. Mas, sempre tem um mais, né? Esse aqui eu já usei, né? Tem um outro slide aqui. Aqui. A pessoa nascida de novo, sendo uma semente de Deus, é um embrião que possui o quê? O DNA de Deus. Márcia, você está dizendo que eu tenho o DNA de Deus? Tem. Tem. Você é filha de Deus, filho de Deus. Aí, Deus deu a palavra como alimento e deu a casca como proteção, como o Espírito Santo. O que faz brotar? A terra faz brotar. E a gente é parte de uma geração. Então, a gente brota, a gente dá fruto, dá nova planta, a gente dá flores, frutos e semente. Novamente, cai na terra e repete. É um ciclo, né? Então, Deus falou assim, olha, eu te dou a planta que vai nascer da terra e vai produzir semente, né? E todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Agora eu faço uma pergunta. Quem surgiu primeiro? A planta ou a semente? Que tipo, o ovo ou a galinha, né? Ué, quem dá uma opiniãozinha? Oi? Fala. Ó, acabei de falar. Olha o versículo que está lá. Resposta. Vou voltar aqui. Oh. Ai, eu não estou acostumada com as tecnologias. Opa, não estou achando. Isso. Resposta está aí. A terra, o que é? Fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes. Quem que veio primeiro? A planta, é Deus que criou a planta. Então, é simples, é só ver a palavra de Deus. Então, Deus criou o quê? A semente inicial. Deus criou uma semente, mas Ele já nos deu, a semente que veio da planta, que depois, essa semente vai se tornar uma planta germinando, crescendo, florescendo, frutificando, e assim ainda mais. Então, olha, a gente é o quê? Semente. Então, o que é que a semente tem que fazer? O que tem que fazer? Isso. Tem que morrer. Infelizmente. Porque tem uma palavra assim. Está ficando muito comprido, eu vou pular tudo. Aí. O que Deus está falando? Insensato. O que é insensato? Sem senso, sem pensamento, sem sabedoria, burrinhos. É isso?
O que você semeia não nasce a não ser que morra. Falei, Deus, se eu sou semente, eu tenho que morrer. Eu achei que se aceitasse Jesus, tem o DNA dele, eu ia florescer, eu ia brotar, eu ia ser uma pessoa maravilhosa. Mas como assim que eu tenho que morrer? Realmente, na biologia, a semente tem que morrer para que o embrião possa crescer. Então, o que é a morte da semente? Em nós, a morte da semente significa eliminarmos a nossa vontade, darmos lugar ao DNA original de Jesus, deixar tomar conta do nosso ser, esperar Ele nos dar a água, o sol para a gente crescer, vai plantar numa terra adubada ou não. Às vezes a gente é colocado em terra árida, né? Às vezes a gente morre, não viveremos para ver os frutos. Deus é tão bom que deixa a gente ver os frutos que surgiram da universidade da família, né? Isso aí eu acho bênção demais, porque tem gente que semeia, morre e não vê o fruto, né? E aí o que nós podemos fazer? Olha, o que ele fala na palavra é o que vale. Se o grão de trigo não morrer, né? E fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, se a gente é semente com DNA de Deus, a gente quer dar bastante fruto, então o que nós temos que fazer? A gente tem que deixar nossas vontades, deixar de lado e deixar que Deus possa colocar a vontade dele. E aí ele fala, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu, Pai? E Jesus dizendo, salva-me dessa hora. Mas para isso vim a esta hora. O que Jesus está falando? Ele veio para morrer. Jesus teve que morrer também, para que a gente tivesse vida, para que a gente fosse novas plantas, sem pecado. Se ele morreu na cruz, quem somos nós para deixar de morrer? Então, se Jesus está te chamando para uma coisa, morra. Senão, não vai germinar, certo? Eu tenho uns exemplos. No início do nosso ministério, o Jorge estava preocupadíssimo com a parte financeira. Como nós vamos sustentar o ministério? Aí, vamos fazer jejum. Tá, nós fomos lá para um lugar onde o meu cunhado tinha um lugar de veraneio. E aí nós vamos ficar lá o tempo que for. Deus tem que nos falar. Ele vai revelar como nós vamos nos sustentar. Jorge subiu, foi orar num lugar, e eu fui orar lá perto do lago. E Deus falou assim para mim, Márcia, você está no início do ministério, você daria o seu marido para mim se ele morresse? Né? Eu falei, ai, meu marido, não relutei muito não, meu marido pode morrer. Verdade, não titubeei. Deus perguntou assim, Márcia, você me dá seus filhos? Não, de jeito nenhum. E se a gente for na China, sei lá, em qualquer outro lugar, se o Senhor me enviasse, você, e, por exemplo, seus filhos morressem, de alguma forma, você concordaria comigo? Ainda você gostaria de servir? Não, de nenhum. Meus filhos não. Pode levar o meu marido, mas meus filhos não. Mas, o que é que o Espírito Santo faz? Aquela casca que nos protege. Ele
aqueceu meu coração e falou assim: você tem que morrer para os seus desejos, para o seu egoísmo, para tudo que você quer. Você quer servir bonitinho, assim, sem nenhum problema? Vocês têm que fazer algo para que você possa morrer, para você brotar, para esse ministério crescer. Aí eu falei: Senhor, então tá bom. Se meus filhos morrerem, eu vou ter que aceitar. Dizendo isso, veio o Jorge lá de cima. Ele falou: o jejum já acabou. Deus já falou. Deus tinha falado a mesma coisa com ele, né? E aí ele falou: vamos embora. A gente já sabe o caminho. E aí, nenhum dos meus filhos morreram. Eles estão maravilhosos. Tem o Joe e o Theo, eles são filhos muito legais. Tem a Melissa, que mora nos Estados Unidos. Eu tenho um netinho, mesticinho de americano, com a Mel, que é japinha. Ele é a coisa mais linda. Então, eu falei: puxa, Deus só queria a intenção do meu coração, para que eu entregasse a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Lógico que Jorge é importantíssimo. Sem ele, não teria Universidade da Família. Mas, a partir daquele dia que eu resolvi morrer para os meus desejos, assim, dá para Deus as coisas preciosas, então, o ministério que começou de pequenos grupos e vai, cresceu de uma maneira exponencial. O que Deus queria? Que eu morresse, para que o ministério subisse. Aí deu assim, de 50 grupos foi a 100, depois 200, depois 500, depois 1.000 grupos, e agora 2.000, 3.000, 4.000 grupos. 2 milhões de pessoas já passaram pelos cursos da Universidade da Família. Mas se eu não tivesse morrido ali, não teria ministério. Então, o que Deus pede para a gente é que nem Abraão. Abraão, sacrifica Isaac. Abraão foi muito triste. Aí, na hora H, que ele foi matar, apareceu o quê? O holocausto, né? Apareceu o cordeirinho. Então, era teste para que a gente pudesse mostrar a nossa intenção, a nossa motivação, o que a gente poderia sacrificar, né? Então, eu acho tão interessante que o Massal e a Regina também fizeram tantas coisas que eles tiveram que morrer, renunciar, dar para Deus as melhores coisas que eles tinham. Eu pedi licença para ele falar sobre um CD. Tem um CD que o Massal, como músico, olha bem, hein, quem é do louvor. Ele fez o CD maravilhoso, a melhor música. Sabe o que ele fez? Ele tirou aquela música do CD novo e deu para Deus. Ninguém conhece essa música, só Deus. E você sabe, a Regina falou, foi o CD que menos vendeu, porque a melhor música tinha ido embora. Mas no coração do Massal, ele deu o melhor que ele tinha. Ele não deu aquela música que não seria sucesso, não. Ele deu a música principal, né? E aí a gente tem vários outros exemplos de pessoas que deram a coisa mais importante para Deus. E você, se você pedisse a Deus, Deus, abençoa minha família, abençoa meus filhos, os meus netos. E se Deus perguntasse, e aí, você me dá todos eles? Não, Deus, eu quero ficar pertinho deles, né? Você já percebeu o que nos prende para a gente não morrer e a gente não germina
Depois você fica reclamando, ai, por que o ministério não vai para frente? Por que meu trabalho não vai para frente, né? Você tem que morrer para seu egoísmo, para as coisas que você aprecia mais. Ele não falou, burrinhos, insensatos, você não aprendeu ainda? Você tem que morrer para que o meu jeito possa prevalecer e você vai crescer, você vai multiplicar, você vai ter muitos frutos. Pensa bem, se você quer ser uma boa semente, primeiro você tem que entregar tudo que é de precioso. Deus pode tirar, Deus pode manter, ou Deus pode pegar mesmo, você fica sem. Mas, se você confiar que Deus quer o melhor para a gente, você pode dar de coração. Ele não quer maldade para a gente, Ele quer o melhor para a gente. Só quer que o nosso coração seja entregue totalmente a Ele. Não 99,999, 100%. 100%. É isso que Deus quer da gente. Então, assim como o nosso ministério teve que morrer algo, né? E outra coisa, assim, Deus nos mostrou o segredo do crescimento. E não é multiplicar, é morrer. Eu falei, ai, que palestra que a Márcia está dando, eu tenho que morrer, né? Tem, senão você é insensato. Você não entendeu nada sobre o versículo de Deus. Então, se você tem o DNA dentro de você, se você é uma boa semente, você vai morrer e vai perguntar a Deus, o que eu tenho que fazer? Aí que está, quando o Jorge fez a entrega da vida dele, ele perdeu o emprego, ele teve que começar um novo trabalho. Aí ele perdeu de novo. Aí nasceu a Universidade da Família, porque ele era tão ocupado, trabalhando na empresa da família, que Deus falou, vou tirar tudo dele, para ele ter dedicação a mim. Pode ver o testemunho do Jorge, ele teve que morrer mesmo. Ele é engenheiro mecânico, mas ele teve que falar, Deus, agora eu estou sem emprego. E pior ainda, quem mandou ele embora da empresa foram o seu pai e seus irmãos. Ser mandado embora é uma coisa, mas ser mandado embora pela família, doeu muito. Mas foi o quê? Foi necessário ele fazer essa entrega. Porque nessa busca de um novo... uma nova visão de vida, começou o curso Nova Shalom. Aí a gente tinha tempo, ele já tinha, como se diz, entregue mesmo, Senhor, que era o início do ministério, e quando a gente foi buscar, Senhor, o que eu tenho que fazer para sustentar esse ministério? Começar ministério é bom, mas precisa ter dinheiro, precisa ter... E agora ele estava desempregado, né? Mas, olha, Deus foi tão bom que ele saiu fora, mas permaneceu o salário dele. Mandado embora, mas a gente nunca passou fome. E nós nunca tivemos medo de que Deus pudesse judiar da gente, judiar das crianças. Foi uma coisa assim... milagrosas. Você já viu um desempregado continuar ganhando dinheiro? Foi coisa de Deus, né? E aí, tem uma palavra que o Massal... A gente foi visitá-los, eles moravam nos Estados Unidos, né? E o Jorge falou assim, eu tive um sonho de um lago, né? E que Deus falou assim, se você contribuir para o meu rio, então nunca vai faltar
dinheiro para você, nenhum sustento para você. Jorge interpretou assim: o rio de Deus é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Que todos conhecessem a Jesus e todos fossem filhos dele. Então, ele logo entendeu: ah, eu já sei, eu vou ofertar para missões. O rio de Deus, né? Aí foi que ele saiu correndo para ver algum missionário, né? E desde então, nesses 30 anos de ministério, a gente tem contribuído para um casal muito legal da China. E nos tempos de vacas magras, o Vendramini e a Marjorie falou assim: vocês foram os únicos que nunca falharam. Tem vez que a gente comia só com a oferta que vinha de vocês. Então, como a gente foi fiel naquilo, Deus nunca, nunca, nunca deixou faltar dinheiro para a Universidade da Família. É um milagre. Como é que uma organização que tem, assim, tipo 40 funcionários vive de oferta? Né? É milagre, completamente. Então, o que eu quero ensinar para vocês é que vocês têm que ter a intenção, a motivação do coração correta. Senão, nada que você for fazer dá certo. Emprego, empresa, tudo. Então, deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus te ensinar o que Ele quer. Não é o que você quer. Pergunta a Ele. Né? Ele vai, talvez, fazer esse mesmo teste. Você me entrega isso? Você me entrega aquilo? Né? Mas você diga sim, porque Deus é bom. A misericórdia dele realmente dura para sempre. E se você realmente crê que você é uma semente, então, na verdade, você vai semear com uma boa semente. Estou procurando o versículo aqui para a gente encerrar. Olha só o que Deus fala. Deixa eu ver se eu vou acertar a minha página. É a última, então volta. É a última página. Tá. Vejam bem. Eu estou do vosso lado. É essa? Isso. Hei de vir e ajudar-vos quando estiverem a preparar a terra e a semear nela. Ezequiel 36, 9. E Jesus falou assim, em Mateus 17, 20, falou assim: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, semente de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando você resolver germinar, deixar Deus fazer, vai ser uma coisa assim maravilhosa, milagrosa, como a UDF. Nunca na nossa vida nós imaginávamos que iria crescer tanto, uma coisa que começou lá na salinha da nossa casa, onde a gente tirou todos os móveis, colocou umas carteirinhas assim de escola e começamos a ministrar, né? E daí foi 30 anos já de ministério, e Deus nunca falhou, nunca falhou. Gente, em pandemia não tinha grupo. Como que Deus nos sustentou? Só Ele sabe. Porque a gente realmente ficou apreensivo, mas a gente sabia. Não, o Senhor está conosco. Porque Ele falou assim: Ele vai nos ajudar quando estiverem semeando. Continuamos semeando. Né? Então, como o grão de mostarda. Pequenininha, mas ela é poderosa, porque se a gente tiver a fé do tamanho daquela sementinha, nós iremos ter o quê? O sobrenatural. Né? Tá certo? Então, essa mensagem simples de biologia, eu queria que vocês estivessem agora
curvando as cabeças e pensasse sobre isso. Se Deus te pedir alguma coisa para morrer, o que você vai fazer? Senhor, somos todos sementes, cujo embrião tem o DNA, e sabemos agora que temos que morrer para germinar, para fazer o embrião crescer. Senhor Deus, que o Senhor possa estar conosco quando o Senhor nos chamar para alguma tarefa. E se o Senhor pedir alguma coisa, ajuda-nos a renunciar daquilo que a gente tem. Vontade, nosso egoísmo, a minha vontade. Senhor, que o Senhor tivesse dando-nos a sabedoria para podermos escolher mesmo o lado bom. Fica perto do Senhor. E Deus nos dá força. Se nós já estamos no ministério, ajuda-nos a confiar na sua palavra, porque o Senhor disse, se tivermos a fé da semente de mostarda, faríamos coisas grandiosas. O monte viria daqui para cá. Ó Deus, mostra-nos a sua vontade em cada vida aqui, porque cada pessoa tem um chamado, cada família tem um chamado. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor está presente na vida do dia a dia. Ó Deus, esteja mesmo abençoando toda essa igreja, todas as pessoas que estão aqui. Dá-nos a motivação correta do nosso coração para fazermos a sua obra. E que o que o Senhor pedir, que a gente possa rapidamente entregarmos a Ti. Ó Deus, dá-nos um coração de renúncia, dá-nos um coração de fé e de esperança, porque sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer, nada mesmo. E, ó Pai, obrigada, porque o Senhor nos fez semente, e uma boa semente. Ajuda-nos a germinarmos em terra bem fértil. E se não for terra fértil, também, amém, Senhor. É o Senhor que nos faz perfeitos no lugar que o Senhor quer. Mesmo que a gente não está dando fruto agora, mesmo que a gente não vê frutos, nada. Mas a semente está lançada. Senhor, faz-me uma semente que seja fiel a Ti. Faz uma semente que possa reproduzir, multiplicar. Faça a minha vida ser uma semente que seja da boa qualidade. Ó Deus, dependemos do Senhor somente. Da chuva, da água, do sol. Isso só vem do Senhor. Deixa-nos, ó Pai, cumprir o nosso papel que o Senhor fez cada um de nós para cumprir uma tarefa aqui na terra. Se a gente não sabe, ó Senhor, nos ensina. Se a gente já sabe, o Senhor, por favor, não fale que a gente é burrinho, porque agora a gente sabe. A gente não é insensato, a gente sabe que na Tua palavra nós temos que renunciar o eu e deixar o DNA de Jesus tomar conta de nossa vida. Guarda-nos, ó Pai, ajuda-nos a ser aqueles que seja sensato, que seja sábio. E não fica perguntando, por quê? Por que isso, Senhor? Mas que a gente possa falar, Senhor, se é agora que a gente tem que morrer, eu tenho que morrer. E não é, pode ser até morte natural, mas Deus está querendo que sua semente germine e dê muitos frutos para o reino dEle. Do jeito dEle, não do nosso jeito. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar em pé, queridos. Uma palavra tão simples, sendo exposta com o coração.
Uma semente que se colocou à disposição do Senhor. E já alcançou mais de 2 milhões de pessoas. Você que se sente semente, ainda que seja a partir de hoje, saia já do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Venha, venha. Você que ainda não teve oportunidade de se entregar, de falar: Jesus, a minha vida é tua, eu quero te entregar a ela. Venha à frente. Venha à frente, querido, não perca tempo, venha. Pastor, a minha família precisa ser uma semente. Venha à frente. Venha, querido. Eu nunca ouvi algo semelhante. Eu não sabia que Jesus pensava assim de mim. Venha, querido, nós vamos orar por você. Eu nunca tinha entrado nessa igreja. Hoje eu entrei pela primeira vez. E eu estou entendendo algo diferente que Deus quer de mim. Venha à frente. Venha à frente. Não perca tempo. Se coloque diante de Deus dizendo: eu quero ser essa semente. Eu quero ser essa semente. Eu vou morrer sim para os meus desejos, mas eu vou ver a tua obra frutificando através da minha vida. Você quer isso, querido? Venha à frente, não perca tempo. Venha mais aqui à frente, venha. Venha, querido. Eu vou chamar os pastores, os intercessores, para acompanhar vocês. E nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que coisa gostosa poder sentir o Teu toque de uma forma tão suave, através de uma ministração, Pai, que tocou o nosso coração, tocou a nossa alma, tocou o nosso entendimento e nos fez abrir os olhos para tantas coisas. Pai, eis aqui os teus filhinhos aqui à frente, que se colocam diante do Senhor, dizendo: eu quero ser essa semente, a minha família vai ser essa semente, eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Visita cada um dos corações aqui, Senhor, que ninguém, Senhor, vá embora como entrou, pelo contrário, que eles possam sair percebendo, sentindo tudo aquilo que o Senhor falou. Espírito Santo, sopra, 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 Senhor, sopra com teu bálsamo onde é necessário, traz restauração aonde precisa, faz essa semente nova, Pai, faz dessa família uma semente nova, Pai. Restaura, Senhor. Levanta, Pai. Alcança aquele filho, Senhor. Traz de volta para os teus caminhos. Aquela oração que atravessa gerações, que ela alcance o seu alvo, o seu objetivo, o seu propósito nessa data. Hoje ainda. Aquela mãe que orou e ainda não tinha visto o seu filho convertido, que ela possa ver, Pai, e ela possa ver também os seus netos e os seus filhos, tudo isso alcançando e te servindo no teu altar, Pai. Pai, nós quando entregamos as nossas vidas diante do teu altar, ao Senhor, nós sabemos que o teu plano para nós, aliás, família, é plano teu, é projeto teu, e quando nós entregamos a nossa família diante do teu altar, a gente sabe que a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela vai se completar nos nossos dias, Pai. Por isso, Senhor, nós entregamos os nossos dias diante do Senhor. Nós depositamos a nossa família diante do teu altar. Nós te louvamos por esse congresso, Pai, que nasceu do teu coração. O Senhor nos deu o privilégio de poder colocar em prática. Nós te louvamos por esse tempo, Pai. Te louvamos, Pai. Nós entregamos ao Senhor o nosso aplauso de gratidão, de louvor, em adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, a Ti assim oramos. Amém, amém, amém.
Você que nos visita pela primeira vez, não deixe de passar no estande de integração. Deixa ali teu nome, a gente quer te conhecer, a gente quer te acompanhar. Você que esteve por aqui hoje à tarde, pastor, aquela palavra mexeu comigo, todo o corpo pastoral está aqui à tua disposição. Amanhã pela manhã e à tarde, nós vamos ter o último dia do nosso congresso de família. O que nós pedimos a Deus é que vidas fossem transformadas. Eu tenho sido testemunha de algumas aqui, aconteceu aqui. E eu quero que a minha vida também seja transformada. Amém, queridos? Ali atrás, antes de você ir embora, já eu vou empretar aqui a bênção araônica sobre a sua vida, mas antes, tem um painel ali fora, um painel azul, com a logomarca do Minfal, ali, Ministério de Famílias da Alameda. Faz ali uma selfie, posta na tua rede social, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, marca a gente lá, @Igreja Batista Alameda, são 2 As, tá? Põe lá a hashtag Famílias Alameda, tá? E as suas fotos vão para as nossas redes e vão estampar o nosso mural, tá bom? Faz assim com as mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Você que está em casa, amanhã, 10 horas da manhã, o nosso culto da manhã, às 18h30, o culto da noite, encerrando o Congresso de Famílias, mesmo convite estendido para vocês. Até lá, queridos, Deus abençoe.